O caso das crianças mortas por bombom envenenado tem uma reviravolta. Veja na matéria em seguir. O caso da morte dos meninos Benjamin Ribeiro, de 6 anos, e Ítalo Rosa, de 7 anos, que foram envenenados no fim de setembro deste ano no Rio de Janeiro, teve uma reviravolta com o avanço das investigações. A polícia concluiu que as crianças morreram não pelas mãos de uma mulher desconhecida, mas um ato cometido pelo ex-namorado da mãe de Benjamin. Inicialmente, as investigações indicaram que os meninos teriam morrido em decorrência da ingestão de um bombom envenenado dado por uma mulher desconhecida. Porém, o que acabou sendo descoberto pela polícia foi que o ex-namorado da mãe de Benjamin, Rafael da Rocha Furtado, deu açaí envenenado a Benjamin e dividiu o alimento com o colega Ítalo. A investigação indicou que Rafael e a mãe de Benjamin tiveram um relacionamento até julho deste ano. O envenenamento, por sua vez, foi cometido no dia 30 de setembro. A motivação ainda não foi investigada. Segundo a polícia, Rafael foi buscar Benjamin na escola e deu o alimento envenenado a ele. No caminho de casa, a criança dividiu com o colega. Em seguida, as crianças começaram a vomitar e foram levadas inicialmente para a unidade de pronto atendimento de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. Ítalo sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia. Já Benjamin, que chegou a ser transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio, passou 10 dias internado e não resistiu. Um mandado de prisão contra Rafael foi expedido na última sexta-feira, dia 8 de novembro, e ele se entregou à polícia nesta terça-feira, dia 12 de novembro. Segundo o delegado do caso, a investigação chegou até o homem ao analisar as câmeras de segurança. De acordo com a polícia, Rafael teria mentido para a vizinhança após o fim do relacionamento com a mãe de Benjamin, dizendo que era marido dela e pai da criança. Que situação é essa, né, Max? Porque quando um relacionamento termina dessa forma e as pessoas tendem a sacrificar outras pessoas, sacrificar os seus ex-companheiros para poder, como forma de vingança, mas fazer isso com uma criança, matar uma criança como forma de se vingar de um relacionamento, isso de uma atrocidade sem comum, né? Na verdade, isso é mais um absurdo no meio das famílias, né? Infelizmente, o criminoso estava dentro de casa e, após esse desentendimento entre a mãe, comete esse absurdo, comete, na verdade, esse crime, né? Ceifando a vida aí de mais de uma criança e colocando uma tragédia nessa família que vai sofrer o resto da vida com tudo isso que aconteceu. Felizmente, a justiça brasileira ainda dá espaço para alguns criminosos acharem que vai ficar impune e, em muitos casos, termina de fato impune. Mas isso tem tudo a ver também com a nossa legislação brasileira, questão da justiça. Nossa justiça ela tem sido muito leniente no sentido de aplicar aquilo que a lei determina. A gente vê aí relatos, informações diariamente nos jornais de criminosos que deveriam estar presos, estão na rua por ordem da justiça e terminam cometendo outros crimes. E nesse caso a gente espera que a justiça cumpra o seu papel e condene o criminoso, colocando ele atrás das grades para pagar sobre esse crime que ele cometeu. Um absurdo. O crime por si só, seja qualquer pessoa que venha a sofrer por um criminoso, já é deplorável, ainda quando é cometido contra crianças. Não, sem a menor sombra de dúvidas. E no meio dessa irresponsabilidade, dessa maldade toda, levou junto mais uma outra criança, porque o garoto quis se dividir esse alimento com outro garoto. Ou seja, ele não só prejudicou a mãe, assassinou uma criança e acabou, por tabela, fazendo mal para uma criança que não tinha absolutamente nada a ver com nenhuma das histórias. É o que a gente acabou de relatar aqui. Infelizmente, o crime, ele transpôs barreiras e atingiu outras famílias, né? Isso é algo que deixa a gente revoltado, porque crianças são inocentes, não devem sofrer esse tipo de agressão e muito menos ter suas vidas ceifadas. Receber um bombom de forma tão inocente
Doce esse que acabou ceifando a vida dessas duas crianças, colocando uma tragédia aí nessas duas famílias. Infelizmente, é o que eu acabei de falar, a nossa justiça ela tem que ser eficiente e condenar de fatos criminosos. Qual seria a pena que a sociedade gostaria que um criminoso desse que mata criança deveria cumprir? Nossa legislação precisa repensar esses assuntos. Acho que esses são um dos casos em que a pena de morte seria conveniente, mas a nossa legislação não permite. Eu acho que conseguir provar que uma pessoa é culpada ao ponto de dar a ela prisão perpétua ou uma prisão de morte, o que não da nossa legislação não permite, eu acho que esse seria um dos casos em que um cara como esse não deveria continuar na sociedade por fazer uma maldade tão grande como essa, porque o sentimento que ele sentia de abandono, causada pela separação, fez com que ele cometesse esse tipo de assassinato, esse tipo de atrocidade, mas o quão infantil tem que ser um homem, ou o quão irresponsável tem que ser um homem, e o quão anormal tem que ser um homem para poder deixar os seus sentimentos levarem ele ao ponto de assassinar outras pessoas porque ele foi decepcionado de alguma forma. Isso é de uma idiotice, de uma irresponsabilidade. Nesses casos, eu, Reginaldo, particularmente, acho que a pena de morte seria uma boa alternativa, mas é só a minha opinião. Vamos com a nossa próxima matéria?